Eu quero que nesse momento você sinta que a presença do Espírito Santo está aqui conosco, nos ligando ao Senhor. Você pode dizer: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. De novo, com mais força, com mais garra, com aquela vontade de realmente cumprimentar esse que está dentro de nós. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Aleluia. Pode se assentar, amados. Glória a Deus. Que bênção que nós temos alguém para dizer bom dia, o Espírito Santo de Deus. Mas também nós estamos aqui reunidos e é interessante você olhar para o irmão do lado e dizer: bom dia, meu irmão ou minha irmã. Aproveite esse momento. Aleluia. Que gostoso cumprimentar as pessoas, né? Que gostoso olhar para alguém e dizer: bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Que gostoso. Agora imagina falar para Deus: bom dia, Senhor. Falar para o Espírito Santo: bom dia, Espírito Santo. Irmãos, isso é um privilégio. E nós vamos iniciar uma série de mensagens de algumas semanas que nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo, esse ser divino, maravilhoso, Deus conosco também, que nós temos dentro de nós a partir do momento em que nós tomamos uma decisão de falar: eu creio em Jesus, eu recebo o seu perdão dos meus pecados, eu quero viver uma nova vida agradando a Deus. A partir dessa oração, desse momento, desse dia, irmãos, tudo só é possível se o Espírito Santo de Deus estiver conosco. Amém. E é por isso que uma das coisas que eu gosto de pela manhã dizer: bom dia, Espírito Santo. Porque Jesus disse que Ele estaria sempre conosco. E a mensagem de hoje a série é Bom Dia, Espírito Santo, mas a palavra de hoje é prazer em conhecer a sua pessoa. Prazer em conhecer um pouco mais a respeito do Espírito Santo. Nós vamos ter aí uma série de 6 domingos que nós vamos estar mostrando alguma coisa para ampliar o nosso conhecimento a respeito de alguém tão precioso, mas que muitas vezes a gente não dá o devido valor e a gente perde por não saber aquilo que nós temos à disposição. Quando falo em Espírito Santo, eu pelo menos muitas vezes no passado, eu pensava que a função do Espírito Santo era apenas para nos auxiliar na oração, nos ajudando a fazer aquele tipo de oração em línguas estranhas. Estranha para eu que falo, não sei, mas para quem ouve pode fazer muito sentido. Por que a gente pensa que o Espírito Santo, falou em Espírito Santo, as pessoas até dizem: você já foi batizado com o Espírito Santo? Irmãos, eu creio que elas querem dizer: você já recebeu o dom de línguas do Espírito Santo. Porque batizar é mergulhar. E deixa eu te falar uma coisa: no dia que você aceitou Jesus, você mergulhou no Espírito Santo de Deus. E não tem jeito de ser um cristão e não estar mergulhado no Espírito, porque um cristão é aquele que confronta o modo de viver que esse mundo acha que é normal, mas que infelizmente é o diabo quem inspira o modo de viver da maioria das pessoas. E quando nós escolhemos agradar a Deus, nós não podemos fazer o que a maioria das pessoas estão fazendo. Nós não podemos apenas acreditar que Deus existe, nós temos que acreditar que Ele existe e Ele habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Então é muito gostoso, irmãos, quando Ele nos dá o dom de línguas, porque muitas vezes eu não sei o que eu vou falar para Deus. Muitas vezes eu fico até meio constrangido de falar com Deus alguma coisa que eu já venho falando tanto. Aí alguém cita: então, pastor, Jesus até falou que nós não devemos usar vãs repetições, porque naqueles dias, os fariseus faziam longas orações, mas eram repetecos. E até os dias de hoje, alguns que se dizem cristãos, eles gostam também de fazer orações uma quantidade de vezes, eles até contam para não esquecer, porque olha, me mandaram orar 90 vezes, então eu não posso esquecer. Então muitos usam até alguma coisa para contar 1, 2, 3, 4 e vai por aí. Mas irmãos, não é assim. Às vezes a gente fala: então eu não posso ficar nesse repeteco.
Aí o Espírito Santo fala assim: deixa eu te ensinar a orar. E aí nós abrimos a boca e simplesmente nós começamos a orar nas línguas do Espírito. Eu não estou entendendo nada, mas sabe por que eu sei que Deus está me ouvindo? Porque o coração começa a queimar. Lembra aqueles 2 discípulos de Jesus na estrada de Emaús, que eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado, e eles ainda não estavam acreditando, e de repente eles estão indo para Emaús, Jesus aparece, eles não reconhecem, mas quando Jesus se põe a mostrar para eles que era ele, eles dizem: por acaso o nosso coração não queimava quando ele falava? O que é esse queimar do seu coração? Quando a palavra de Deus fala com você, fala para alguém do seu lado: é o Espírito Santo falando comigo. Amém. Jesus deixou o Espírito Santo justamente para isso, para falar conosco. Então, irmãos, no projeto de salvação, eu acho lindo que Deus faz as coisas tudo em cima de passo 1, passo 2, passo 3, né? O primeiro passo, quando o homem pecou, Deus disse: eu vou te restaurar, ok? Eu não te fiz minha imagem e semelhança para você ficar aí agora, só porque o diabo enganou, você pecou, então agora eu perdi aquilo maravilhoso que eu fiz parecido comigo. Deus falou: não, eu vou restaurar. E a partir daquele momento Deus começa um projeto, e no projeto de Deus estava que Jesus, o Filho, encarnaria como homem. Olha que coisa linda, como eu e você, sentindo dores, sentindo tudo. E ele viria para a terra, para como homem sentir as nossas dores, entender as nossas dificuldades, as nossas lutas, vencer tudo por nós, aquilo que a gente não consegue vencer, Jesus já venceu por nós. Aquelas dores que nós às vezes não conseguimos suportar, ele suportou por nós. E aí, irmãos, ele pega e ele conquista o direito de todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. E Jesus sabia que todos aqueles que crescem nele iriam ter que ter uma força para suportar, para sustentar a decisão. E a mesma força que Jesus teve quando Jesus estava como homem vivendo na terra, e o diabo tentando ele o tempo todo, mas o Espírito Santo, os anjos do Senhor estavam com ele. E Jesus disse: eu vou embora, faz parte do projeto do Pai, mas esses que me receberam não podem ficar sozinhos, faz parte do projeto do Pai que o Espírito Santo venha. Então Jesus sobe, o Espírito Santo vem, e para ficar bem claro que ele veio, para que ninguém tivesse dúvida nenhuma, coisas espantosas começam a acontecer, milagres, e também aquilo que nós tanto conhecemos do dia de Pentecostes, as pessoas orando nas línguas do Espírito. Então, irmãos, não resta nenhuma dúvida que o Espírito Santo está em nosso coração, que cremos em Jesus. Quantos dizem amém? Amém? Então diga de novo: bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo na minha vida. Irmãos, Jesus fez uma promessa: eu não vou deixar vocês sozinhos. E lá em João capítulo 14, versículo 16 a 17, lê comigo aí que vai projetar: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito. Quem não pode receber? Mundo aqui, o que significa? Aqueles que apenas acreditam que Deus existe, mas ainda não tomaram uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Esse é o mundo. Esses não podem receber o Espírito, não pode. Jesus disse, ok? Porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Então por isso que eu digo, irmãos, o cristão jamais está sozinho na sua luta contra o pecado, contra o diabo, contra as hostes malignas. Quantos dizem amém? Fala para o irmão: você não está sozinho. O Espírito Santo está lutando com você. Se tem alguém aqui lutando contra um vício, você não está sozinho.
Você está lutando aqui contra alguma coisa que você sabe que é uma imoralidade, não precisa ninguém apontar o dedo e te humilhar, te envergonhar, porque Deus não faz isso, mas o Espírito Santo vasculha, vai lá no profundo do nosso ser, e Ele diz, isso pode estar te dando prazer, mas Deus não se agrada. Irmãos, de todo aquele que nasceu de novo, quando o Espírito Santo fala para nós, que aquilo que fazemos não agrada a Deus, você não sente mais alegria naquilo. Você não sente mais prazer naquilo, porque é o Espírito Santo que está falando. E você não pode acusar ninguém de estar te condenando, apontando o dedo, porque ninguém aqui na igreja deve fazer isso, e nós não fomos postos para fazer isso, um apontar o erro do outro, mas o Espírito Santo sim. Ele vos convencerá do pecado, do erro, do engano, e Ele ajudará você a sair do pecado, do erro, do engano, porque Ele está com você o tempo todo para glorificar a Deus. Amém, queridos? Não é gostoso saber disso? Eu sei que os irmãos sabem, mas eu estou só relembrando, porque a vida é tão corrida, tem tantas coisas nos acontecendo, que às vezes a gente acha que está sozinho. Irmãos, é gostoso a gente pedir oração para os irmãos, é maravilhoso, porque existe um poder sim na intercessão, mas você não está sozinho. Irmãos, tem algumas coisas acontecendo aqui, nesses últimos dias, que vários irmãos estão percebendo. Quem é que está percebendo que tem alguma onda diferente no nosso meio? Levanta a mão, você está percebendo alguma coisa diferente? Se você não está, você vai começar a perceber, tem coisas acontecendo aqui, amém? Irmãos, tem grupo de oração se levantando para orar durante as 24 horas do dia, para dar cobertura de oração para a igreja, para você, para mim, para nós. Irmãos, isso é maravilhoso, intercessão de pessoas, amém? E outras coisas mais acontecendo, mas queridos, o Espírito Santo está 24 horas por dia à sua disposição, falando com você. Porque Jesus diz, eu pedirei ao Pai, e Jesus pediu, e Ele vai dar, e Jesus pediu e o Pai deu, amém? Agora, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, a parte final diz assim, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Uau! Pensa um pouquinho agora nessa palavra, que o apóstolo Paulo está dizendo, o Espírito sonda todas as coisas. Irmão, todas as coisas. O Espírito sonda todas as coisas. Você gosta de ser sondado? Irmãos, existem lugares por aí que tem lá, né, câmeras sondando, vigiando, tem um cartazinho assim, sorria, você está sendo filmado. Eu creio que quando você está num lugar à vontade, você bate por um cartaz, sorria, você está sendo filmado, você começa a procurar, aonde que está a câmera que está me filmando? Você perde a naturalidade muitas vezes, você às vezes muda o comportamento quando você sabe que está sendo filmado, amém? Estão te sondando, mas por quê? O Espírito Santo te sonda, sabe por quê? Para ver se há em você algum caminho mau, e te ajudar a sair desse caminho mau, para ver se o inimigo está armando alguma cilada contra a sua vida, e ele te ajudar, porque muitas vezes sozinho a gente sabe entrar, mas não sabe sair de dificuldades. Interessante que para entrar é fácil, é que nem um ratinho para cair na ratoeira, irmãos, é só chegar em busca de uma comida, e não olhar para o perigo, e não perceber, a hora que ele põe o próximo passo, desarmou e pegou, e agora? Para sair é outra coisa. Irmãos, muitas vezes nós caímos por causa de prazer, por causa de lucro, por causa de tanta coisa, e o Espírito Santo está sondando, ele está avisando, mas muitas vezes, irmãos, ele fala tão baixo, e o prazer do pecado fala tão alto, que a gente não escuta. Mas e aí? Caiu. O Espírito Santo não fica rindo, eu te avisei, agora se lasca. Não, o Espírito Santo vai lá, estende as mãos, fala assim, eu te avisei, não escutou nada, né? Mas tudo bem, eu estou aqui para te ajudar, sai daí com a minha mão forte e poderosa, eu te sustento, eu te levanto, eis que eu sou contigo, diz o Senhor, amém?
Todas aquelas palavras que você encontra no Velho Testamento, Deus dizendo: eu sou contigo. Vai, Israel, peleja, não é você que vai lutar contra os inimigos, eles são muito mais numerosos, as armas deles são muito melhores, mas eu sou o Senhor dos exércitos, que dou a vitória nas suas mãos. E aí a gente vê, lendo o Velho Testamento, a gente fica bobo de ver, maravilhado de ver como Deus fazia, que um punhadinho de hebreus, que nem soldados eram, com as espadinhas, que nem espada decente era, de repente põe a correr exércitos enormes de inimigos, bem treinados, bem preparados. Por quê? A mão do Senhor estava junto. Então, queridos, quando a gente cai, não precisa ficar caído, porque Jesus mandou o Espírito Santo nos sondar e nos ajudar a nos levantar quando caímos. Quantos dão glória a Deus? Amém. Eu quero ver alguns detalhes aqui, apenas 3 detalhes que nós vamos enfocar aqui a respeito da pessoa do Espírito Santo. O primeiro detalhe é que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Deus. O Espírito Santo, irmãos, não é uma força, não é um poder, não é uma coisa assim esquisita, estranha, não é em forma de vento, de anjo, não. Ele é uma pessoa, ele é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, esse primeiro detalhe, irmãos, ele é uma pessoa que também é Deus, enviado pelo Pai para estar conosco a pedido do Filho. Pensa nisso. Ele é Deus, assim como Jesus é Deus, e Deus também é Deus, o Pai, mas o Espírito Santo foi enviado para estar conosco como uma pessoa. Mas porque é uma pessoa invisível, a gente às vezes tem dificuldade de acreditar que quando você entra num ambiente, o Espírito Santo está junto. Aí, irmãos, presta bem atenção. O cristão que sabe que ele não está sozinho, ele dá glórias a Deus porque ele fala: bom, que bênção que em qualquer perigo tem alguém aqui me ajudando. Mas o cristão também tem que lembrar que quando ele vai entrar para alguma coisa pecaminosa, o Espírito Santo também está com ele. Não tem essa de dizer: Espírito Santo, agora faz favor, fica do lado de fora, porque o lugar que eu vou entrar, você não vai gostar. Não tem como. Lembre-se que quando você estiver no prazer do pecado, tem alguém ali do seu lado para te ajudar, que também está sofrendo, ele não está gozando como você, ele não está sentindo prazer como a sua carne, mas ele está ali do seu lado. Para quê? Para te ajudar a sair, assim que passar aquele vento de engano que vem sobre a nossa cabeça. Por isso que ele é uma pessoa divina, que tem poder para transformar a situação, tem poder para fazer milagres, para fazer maravilhas, para transformar tudo que você imaginar. Se você ficar firme, na hora da luta, do desespero, você clama: Espírito Santo, é gostoso te dar bom dia, mas agora eu peço socorro. Eu sei que o Senhor está comigo. Quantos dizem amém? Então, como pessoa, irmãos, ele pensa em nós. É um item aqui. Ele pensa em nós. Paulo e Barnabé, irmãos, olha que interessante. Eles foram mandados lá pela igreja, até Jerusalém, onde estavam os apóstolos, porque começou a surgir algumas questões religiosas, algumas práticas do judaísmo, que de repente judeus se convertiam a Jesus, mas estavam tão acostumados com aqueles rituais, com aquelas práticas do judaísmo, que de repente, porque aquilo que eles faziam antes de Jesus tinha sido mandado por Deus, eles achavam que precisavam continuar também agora, como cristãos, a fazer da mesma coisa, a vestir a mesma veste, a fazer o mesmo cerimonial, a guardar mesmos dias, enfim, eles estavam bagunçando, e era natural, porque afinal de contas, irmãos, eles nunca tinham visto aquilo que eles estavam para receber, a presença de Deus dentro deles. Até então o judaísmo, irmãos, Deus ficava lá na arca da aliança, dentro do templo, e era lá. Então estava lá, estava na presença de Deus, estava longe. Quando os filisteus, você conhece a história, roubaram a arca da presença de Deus, foi a maior tristeza em Israel, porque eles disseram: e agora? Deus não está mais conosco, Ele que nos ajudava a ganhar as guerras, agora a arca foi roubada pelo inimigo, agora a força está lá com o inimigo. Mas engano, a força
O poder de Deus no inimigo só fez estrago, só trouxe doença, enfermidade. Mas quando estava no meio do povo de Deus, trazia perdão, trazia alegria, trazia paz. Mas isso foi passado. Agora Jesus está dizendo, não precisa mais ir até onde está a arca simbolizando. Agora onde você está, Deus está conosco. Emmanuel, Deus conosco. Aonde você está, não precisa correr atrás. Às vezes as pessoas começam a correr atrás da bênção. Eu vou estar em um lugar porque tem um homem de Deus, eu vou estar em um lugar porque tem uma mulher de Deus. Não precisa nada disso. Aonde você está, o Espírito de Deus está. Ele é Deus. Não precisa correr para lugar nenhum. Na sua cama deitado, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver se divertindo, ali está a presença de Deus. E pensando em você. Aleluia. Lá em Atos 15, 28, irmãos, diz assim: porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês. Quando esses discípulos chegaram em Jerusalém para dizer, olha, como é que a gente vai fazer agora com as práticas judaicas? O Espírito Santo estava pensando naqueles novos irmãos de fé em Jesus e disse, não vamos colocar fardos pesados nas costas deles. Apenas o que é de Deus eles precisam fazer. O que é prática humana, o que é usos e costumes humanos, não precisa. Sabe, nós como sociedade, como pessoas humanas, nós gostamos de nos reunir e nos organizar na reunião. É bonito, não é? Organizar. Quem aqui gosta de organização? Eu sei de pessoas aqui, irmãos, que amam as coisas tudo organizado. Nós tivemos um irmão ontem lá no Recanto, né? O irmão devia ser conhecido aqui como o mestre da organização no nosso meio, né? Ele anda fazendo algumas coisas aí, né? Ele entra em alguns lugares onde nós temos coisas tudo desarrumada. Ele entra lá, ele passa algumas horas lá e sai, fica tudo arrumadinho, né? Glória a Deus pela vida desse irmão. E tem outros aqui, né? Só para informar os irmãos, essa semana eu criei um grupo chamado Obras e Manutenção. Já somos em 10 pessoas que gostam de pôr a mão nas coisas, né, André? E gostam de pôr a mão nas coisas e transformar essas coisas organizadamente. Que coisa mais linda. Por quê? Ele está pensando que as pessoas que vão encontrar o ambiente organizado vão ficar felizes. Então o Espírito Santo, irmãos, ele pensa no nosso bem-estar. Então quando tem alguém aqui que chega num ambiente, resolve modificar, organizar, esse alguém está cheio de Deus. O Espírito Santo deu uma incumbência, deu uma ordem, deu um trabalho, deu uma missão para ele, dizendo assim, assim como eu gosto de facilitar as coisas para você, facilite as coisas para a igreja quando está reunida. Glória a Deus, aleluia. Então ele pensa em nós. Uma outra coisa que ele sente por nós, lá em Efésios capítulo 4, verso 30, diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo. Pensa um pouco, por que esse conselho de não entristeçam o Espírito Santo? Porque pessoas ficam tristes, não ficam? Claro que fica. Pessoas ficam tristes. Pessoas têm personalidade. Pessoas têm ideais, propósitos, planos, projetos. Pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa. E essa pessoa, irmão, ela tem algum plano, algum projeto, e de repente ele quer fazer, eu não deixo. Ele quer fazer de um jeito que Deus é glorificado, eu penso do outro jeito, eu quero fazer onde eu vou ter vantagem. E aí o Espírito Santo fica triste, porque ele deu um comando, eu disse, fica na sua, porque quem manda sou eu, a vida é minha. Você já parou para pensar? Será que a vida é sua mesmo? A vida é sua, irmão? A vida é sua? O que aconteceu naquele dia que pela fé você disse, Senhor Jesus, eu me entrego a Ti? Quando você entrega alguma coisa para alguém, continua sendo seu? Então, irmãos, o cristão, a vida não é sua, é do Senhor. Amém? Amém, irmãos? A vida não é sua, a vida é do Senhor.
Você pode fazer o que você quiser, mas faça algo que não entristece aquele que entrou na sua vida a pedido de Jesus para ajudar você a fazer coisas certas, que você vai ser feliz e o Pai será glorificado. Então não entra nessa, a vida é minha, eu faço o que eu quero. É perigoso falar isso, porque se você de fato, um cristão verdadeiro, entregou a sua vida para você, você tem que entender, a vida não é minha, a vida é do Senhor. Quando você entende que a vida é do Senhor, sabe o que acontece? Tudo o que vem sobre você tem um plano, um projeto, um propósito de Deus. Alguns aqui Deus deu talento para trabalhar em algumas áreas sociais, outras em áreas de transformação de objetos, né? Habilidades manuais. Deus deu aqui para outros habilidades de ganhar dinheiro. Aí o sujeito recebeu esse dom de Deus de ganhar muito dinheiro, ele fala assim: agora descansa a alma, agora eu vou me regalar, agora eu tenho muito dinheiro, eu vou fazer muitas coisas por meu prazer. Irmão, presta atenção, se você é um daqueles escolhidos por Deus para ganhar muito dinheiro, é porque Deus tem um projeto na tua vida de sustentar a obra dele na terra com aquilo que ele põe na sua mão, para você sentir a alegria, o prazer de ser canal. Amém? Ser canal. Quando você se dispõe a ser canal de Deus, seja lá qual for a área que você põe a mão, aonde você colocar a sua mão, prosperará. Você vai fazer coisas que você vai ficar assim dizendo: eu que fiz? Foi. Eu que ganhei? Foi. Mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa em você. Mas olha o conselho: não entristece desviando os projetos que Deus tem e por isso te deu facilidade, habilidade, oportunidade. Não entristece fazendo o que você quer e não o que o Espírito quer. Quantos dizem amém? Tem a terceira coisa: Ele age por nós. Lá em 1 Coríntios 12, 11, o apóstolo Paulo nos diz: porém é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá dom diferente para cada pessoa. Aleluia. Ele dá dom diferente para cada pessoa. Por que ele dá dons diferentes? Porque Jesus disse que ele estava instituindo a sua igreja. O que é a sua igreja? É a sua família. Tem pessoas que dizem: eu sou assim com Jesus, mas eu não gosto da igreja. Ok, então você não está gostando da sua família, porque a igreja é a sua família. Cristo sim, igreja não. Isso é uma invenção maligna que entrou na cabeça de algumas pessoas para desviá-los da fé, onde eles acham que eles podem ser cristãos sozinhos em casa, no individualismo, e eles se esquecem que o Espírito Santo dá dons às pessoas para elas servirem uns aos outros, assim como Jesus desceu do céu, veio para a terra para nos servir e não para fazer a vontade dele. Quantas vezes, irmãos, o diabo veio e sugeriu: você vai dar a sua vida por esses que não merecem? Jesus falou assim: eu não vim aqui fazer o que é melhor para mim, eu vim aqui dentro de um projeto do Pai. E aí, irmãos, Jesus foi para a cruz, e você vê que o diabo até nas últimas horas, dizendo coisas horríveis para Jesus abandonar: desce da cruz, salva você, salva nós. Lembra os ladrões na cruz falando isso? Jesus não deu ouvidos, porque ele sabia que o que Deus pôs para ele ia ser bênção para a humanidade, e esse era o preço que ele tinha que pagar. Irmãos, viver em comunidade cristã talvez pode ser o que você faz com dificuldades, porque você tem aquele espírito ermitão, né? Robinson Crusoe, aquele cara que é individualista, gosta de ficar na sua, é introvertido, gosta de ter a sua caverna, né? Tem um temperamento aí que os estudiosos dizem, né, que o sujeito gosta de ficar na sua caverna. Ele entra na caverna, puxa o capuz na cabeça e não interessa o que está acontecendo lá fora. Eu estou bem aqui dentro da minha caverna. Mas não é assim.
O Espírito Santo, irmãos, ele quer agir através de nós. E para isso é preciso sair da caverna. Fala para o irmão, sai da caverna. Sai da caverna, irmão. Mas nós estamos lutando. Porque a pandemia, no mundo inteiro, colocou os cristãos na caverna. Fica em casa, é perigoso, não sai, vai pegar doença. E aí as pessoas arrumaram uma justificativa para ficar na caverna. Eu até não gosto muito não, sabe? Mas as autoridades mandaram, né, sabe? Conversa, né? Conversa, né, Nina? Conversa. Na verdade, o cara tem um egoísmo que todos nós nascemos com ele, e é contra isso que nós lutamos. E o Espírito Santo foi mandado para nos ajudar a vencer nessa luta. Então por que nós temos que, mesmo sem querer, muitas vezes, nos envolver com a obra, com o reino? Porque Deus, através do seu Espírito, deu para cada um dons diferentes, e não é só para você. Irmãos, percebeu que aqui na frente tem irmãos com dons diferentes? Dom de tocar a bateria, de tocar o teclado, tocar o contrabaixo, dom de cantar, dom de tocar uma guitarra, um violão. Irmãos, que benção que esses irmãos não estão tocando sozinhos na casa deles, só por prazer deles. Que bom que esses irmãos têm vindo aqui e nos abençoado. Quando diz amém? Diz glória a Deus pela nossa banda, pelos nossos músicos, aleluia. Irmãos, glória a Deus, porque nós temos uma equipe se levantando e está indo lá na liderança do irmão Cidinho e outros irmãos, o irmão Neguinho, mais outro, o André e o Davi. E aquele sítio que Deus nos deu, irmão, está sendo transformado. Eu estive ontem lá e eu fiz um filminho, postei aí no grupo. Quem faz parte do grupo viu? Amém? Quem viu o filminho que eu postei ontem? Se você não viu, dá uma olhadinha, né? Aquilo está ficando lindo. Por que está ficando lindo? Irmãos estão exercendo o dom do Espírito de pôr a mão na massa, na colher de pedreiro, de pôr o ombro para carregar peso, sabe? De colocar o seu carro à disposição, o seu dinheiro à disposição, o seu talento à disposição. Irmãos, nós estamos para fazer algumas coisas aqui maravilhosas aqui, ó, nesse pedacinho de projeto que nós temos atrás dessa porta. Nós queremos fazer ali, nós vamos ampliar nossa cozinha, nós queremos fazer ali uma espécie de mini restaurante para os irmãos de domingo. Quem quiser, não precisa ir para casa ainda fazer comida, vai comer aqui. Amém? Você pode, às vezes você sai do culto e você vai, onde que eu vou comprar comida? O culto terminou mais tarde, hoje já está tudo fechado. Irmão, se você durante a semana encomendar, você vai sair daqui com a sua marmitinha, chegar em casa, só comer gostoso. Então, em vez de dar lucro lá para o comerciante, lá, o ímpio, você vai dar lucro para a igreja aqui, porque nós temos, com esse dinheiro, investir nas obras. Nós estamos fazendo essas transformações, porque tem irmãos que estão conosco nessa obra e sentiram a alegria, o prazer de enxergar no domingo os irmãos, não precisa ir correndo, vamos para cá, vai ter um restaurante aqui gostoso, uma cozinha gostosa. Antônia e outras irmãs já falaram, conta comigo, amém? Eu gosto de cozinhar, Deus me deu esse dom. Irmão Antônio falou, Deus me deu o dom de cozinhar em panela grande. Oh, glória a Deus. Nós temos a Ana ali também, né? Tem o dom de cozinhar em panela grande. Temos a Rita aqui. Glória a Deus por esses irmãos, né? Tem o dom de cozinhar em panela grande. Para quê? Não é para fazer comida só para o marido ou para o filho. É para fazer comida para a igreja. Dom que o Espírito Santo de Deus dá tem que ser praticado. Glória a Jesus por isso. Amém. O segundo ponto que eu quero mostrar para os irmãos, que o Espírito Santo é Deus. Olha que interessante, na criação do mundo, lá estava o Espírito Santo. Quando Deus foi organizar, né, criar todas as coisas, lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo as coisas acontecerem. Deus falava, o Espírito soprava, as coisas aconteciam e o Filho falava, ficou bom. Glória a Jesus. Então o Espírito Santo estava presente. Lá em Jó 26, ele escreve assim no verso 13: com o seu sopro, os céus ficaram límpidos. Com o sopro do Espírito, o céu ficou limpo. Você lembra, irmãos, quando Jesus deu uma ordem: vento, acalma-te. E na mesma hora parou aquele vendaval, e os discípulos ficaram assim: que homem é esse? É Deus com a gente. Sabe, irmãos, o Espírito Santo,
ele faz coisas maravilhosas, e muitas vezes apenas soprando sobre nós uma ideia na mente, no coração, soprando sobre nós um vento maravilhoso, que eu sinto que Deus soprou sobre nós essa onda. Tem uma onda de agitação, de avivamento, de alegria, de gozo no nosso meio, voltando, irmãos. Não fique fora dessa onda. O Espírito Santo é Deus, Ele está soprando sobre a sua vida, uma unção de alegria, de sair de casa, se encontrar com os irmãos e ser abençoado demais. Amém? O Espírito está soprando isso sobre nós, aleluia. Uma outra coisa, ele foi ativo na criação do homem. Lá estava Deus dizendo: bom, agora que nós já fizemos a terra, o céu, tudo que nele há, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Deus falou, o Espírito disse amém, Jesus falou amém, então o homem foi feito com a aprovação também do Espírito Santo. E uma outra coisa, lá em Mateus capítulo 6, verso 26, ele está presente, irmãos, na preservação da natureza. Leia comigo. Jesus diz assim: vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, eles não colhem, eles não guardam comida em depósito, no entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Aleluia. Então essa função do Espírito, ele criou o mundo, ele ajudou a criar o homem, ele preserva a natureza e o homem. Então a função de preservação também é função do Espírito. E Jesus precisou dizer isso bem claro: vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vai acontecer com vocês? Olha as aves do céu, o Pai trata delas, e nenhuma delas trabalha do jeito que você considera o que é trabalho. E no entanto Deus trata de todas elas. E aí Jesus fala assim: e você acha que você, imagem e semelhança dele, Deus vai descuidar de você? Deus vai esquecer você num canto? Deus vai dizer: eu fiz você, mas sabe que eu não lembro mais onde que eu guardei você? Não. O Espírito Santo que vive em você é Deus. Ele está em constante comunhão com o Pai, com o Filho, suprindo as nossas necessidades, nos acudindo nos perigos, fazendo até milagre acontecer no final do mês com o seu pagamento, em nome de Jesus. Amém? Amém? Mas irmãos, para você ver milagre acontecer no final do mês, você tem que pegar no começo do mês aquilo que é de Deus e entrega, tá? Não pense que você vai no final do mês pagar alguma conta com aquilo que não é teu, que é de Deus. Deus fala: isso aí está me roubando. Ninguém precisa roubar a Deus para se dar bem, amém, irmãos? Quando você rouba ao Senhor, não tem chance de se dar bem, porque você vai pagar uma conta com dinheiro que não é seu, que Deus diz que é dele. Por quê? Porque você não tem fé que o Espírito Santo, se precisar, vai trazer uma promoção, vai trazer um dinheiro inesperado, vai trazer um suprimento, você vai ganhar de presente, não sei, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo tem a função de preservar, não deixa morrer o que foi plantado por Deus. É aquele regador maravilhoso que não deixa a planta secar por falta de água. Quantos dão glória a Deus? E o último ponto aqui diz que o Espírito Santo se importa conosco todo o tempo, 24/7, 24 horas por dia durante 7 dias, todo o tempo Ele se importa conosco. Amém? Os irmãos do som, por que Ele se importa, irmãos? Porque Ele se importa, olha só o que Ele faz. Fala para o irmão: o Espírito Santo se importa comigo. Olha para ele e fala: o Espírito Santo se importa comigo. Agora fala: e com você também. Quantos aqui acreditam que o Espírito Santo se importa com você? Irmãos, é sério. Você tem que se lembrar que seja lá o que for que te acontecer ou está te acontecendo, o Espírito Santo sabe e Ele se importa com você. Sabe, você pode até estar passando por um momento de luta, de dificuldade, você não está entendendo nada que está acontecendo, e o diabo vem e fala assim: Deus esqueceu de você, Deus não liga. É mentira, que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se importa com você. Olha João capítulo 14,
verso 26, Ele nos ensina. Ele tanto se importa conosco que Ele nos ensina. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Ele nos ensina, Ele nos guia. Lá em Romanos 8,4, o apóstolo Paulo diz que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele nos guia. Não pense que o jeito de viver é só segundo a carne. O que é a carne? O entendimento humano, a razão humana, o conhecimento humano, os recursos humanos. Não. Ele nos guia também por outros caminhos do milagre. Terceira coisa, Ele fala conosco. Atos 8:29 diz: então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Tinha ali um homem lendo a palavra de Deus, não estava entendendo muito. O Espírito Santo chegou e falou aos ouvidos de Filipe: chegue perto desse cara, explica o que ele está querendo entender. Então, irmãos, o Espírito Santo fala conosco. Tem muitos momentos que você vai estar lendo a Bíblia, e nós estamos nesse projeto maravilhoso de ler a Bíblia aí toda no ano, e muitas coisas que nós estamos lendo ali, às vezes nós temos que falar: Espírito Santo, fala comigo, porque eu não entendi nada. Ele vai falar com você, porque ele falou para Filipe: chega perto daquela carroça onde tem um eunuco lendo a palavra e não está entendendo. E aí Filipe explicou tudo o que aquele texto falava, que era a respeito de Jesus. Quarto ponto, Ele intercede por nós. Romanos 8:26, o apóstolo Paulo diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queria que você ficasse de pé. Esse último ponto, o Espírito Santo intercede por nós de uma maneira que você talvez não vai entender, mas não importa se você entende ou não entende. A função do Espírito Santo, Ele intercede por nós, porque Ele nos ama. Irmãos, intercessão é uma coisa tão maravilhosa. Você gosta que intercedam por você? Irmãos, a intercessão, ela cabe em todos os lugares. Lá no teu trabalho, muitas vezes, como é bom alguém interceder por você. Um chefe interceder pelo patrão, ou um outro colega de serviço interceder por você, explicando para o chefe algo. Intercessão é alguém chegando e dizendo: eu estou solidário, eu gostaria de ver o problema dessa pessoa resolvido. Ele está pedindo, ele não sabe pedir, ele está precisando, ele não sabe expressar. Irmãos, a intercessão é maravilhosa. Nós temos um grupo de intercessão, nós estamos montando um grupo novo de intercessão, onde nós vamos ter pessoas orando o tempo todo sobre pedidos, necessidades. Mas o Espírito Santo intercede o tempo todo por nós. Feche seus olhos, sua cabeça, feche seus olhos. Irmãos, o que nós podemos concluir sobre a pessoa do Espírito Santo nesta manhã? Como nós dissemos, bom dia, Espírito Santo, fique claro aqui que Ele é uma pessoa. Fique claro aqui que Ele é Deus. Fique claro aqui que Ele tem uma missão, tem uma obra. E que fique muito claro aqui, meu irmão, que Ele está intercedendo por você. Nesse momento, o que você gostaria de falar com o Pai? E o Espírito Santo interpretasse esse teu coração que às vezes não sabe nem pedir. Mas eu convido você agora nesse momento, foca o seu coração em alguma coisa que você gostaria demais que acontecesse, mas você precisa de uma intervenção divina para acontecer. Você precisa de alguém que tenha uma influência
que vai interceder por você, porque você talvez já até cansou de pedir, você talvez não tenha mais nem palavras para argumentar, você talvez esteja até constrangido de continuar pedindo sobre isso que você tanto quer, mas nesta manhã, o Espírito Santo está dizendo para você: eu sou contigo, e eu intercedo por você junto ao Pai. Jesus mandou que eu viesse fazer essa função por você. É como se o Espírito estivesse te dizendo, a você e a mim: por favor, deixa eu trabalhar, essa é a minha missão, fala comigo, me honra, me respeita, porque a minha missão é usar você para honrar e respeitar a Deus, honrar e respeitar Jesus. Pode pedir o que você quiser, mas se sujeite a saber que o Espírito só vai te ajudar a acontecer se isso que você está pedindo glorifica a Deus, é para a honra e glória do Senhor. Se isso que você está pedindo, além de trazer alegria para o seu coração, vai trazer bênção para o reino de Deus na terra, vai fazer com que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, quando muitos virem Deus atendendo o seu pedido. Muitos verão, eu declaro, muitos verão, que nesse momento você que está falando com o Espírito Santo, sabendo que Ele está intercedendo ao Pai, muitos verão. Eu declaro em nome de Jesus que eu quero ver milagre na vida de muitos irmãos aqui. Eu quero ter notícia para você dar testemunho aqui de coisas que você pela fé conquistou. Não foi você sozinho, eu quero que você diga: não fui eu sozinho, eu pedi, Deus me ouviu, o Espírito intercedeu e aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, orar pedindo, buscando o poder, é muito bom. Senhor, que o teu poder se manifeste, irmãos, é muito gostoso. Mas agora eu quero que você entenda uma coisa: é preciso desejar ter relacionamento com o Espírito Santo. Para pedir, irmãos, talvez seja tão fácil, talvez você ficou tão confortado, tão feliz, tão alegre de saber que tem alguém intercedendo por você, o Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer, esse que vai interceder por você não quer só levar uma espécie de o teu recado com Deus, Ele quer um relacionamento com você. Ele quer ser íntimo, Ele quer ser próximo, Ele quer ser consultado antes de você fazer qualquer projeto, antes de você entrar em qualquer coisa nova, antes de você sair de qualquer coisa que você sente que precisa sair. O Espírito Santo quer ser um companheiro, relacionamento com esse que também é Deus, com esse que está bem no nosso íntimo, o Espírito Santo de Deus, que o tempo todo está conosco e agora Ele está te ouvindo, Ele está me ouvindo. E a minha oração agora, irmãos, é que você sinta necessidade de uma maior intimidade com Deus, de uma maior intimidade com o Espírito Santo de Deus. Que você saiba que Ele é um presente que Jesus enviou. Demonstre gratidão a Jesus, e que você use, porque Jesus também usou o Espírito Santo para bradar naquela cruz: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo quer dizer para você, quer que você diga: está consumado. Esse projeto que você está entregando nas mãos de Deus, essa preocupação, esse medo, essa ansiedade, você um dia vai dizer: deu certo, está consumado, deu certo, Deus foi comigo.
para a sua honra e glória. Amém, queridos? Levante sua mão, eu quero orar com você. Quero agradecer esse momento gostoso. Nós vamos ter um momento agora aqui de entregar nossos dízimos, nossa oferta. Mas eu quero orar com você, porque enquanto você vai entregar o seu dízimo, sua oferta, nós vamos louvar, nós vamos adorar, para depois nos despedirmos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra ao meu coração em primeiro lugar. Eu te agradeço por essa palavra lançada agora ao coração da tua igreja. Eu te agradeço por esses irmãos que estão aqui conosco no presencial, pelos irmãos que estão conosco assistindo online, pelos que ainda vão assistir, Senhor Deus, nessa transmissão gravada. Ó Deus, eu peço que aonde estiver alguém com fé que o Senhor Jesus Cristo é Deus, é o Senhor, a ponto de ter entregue a sua vida a Ele, que cada um desses se lembre que o maior presente que Jesus nos deu, além da salvação, é a presença do Espírito Santo conosco em todo o tempo. Pai, muito obrigado por essa verdade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.